Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Semana passada nós tivemos uma atividade sobre as festas juninas. Nela nós conhecemos o artista Alfredo Volpi, que foi um artista italiano, embora ele tenha vivido a sua vida toda aqui no Brasil, ele é quase considerado como um artista brasileiro, né? E ele nos seus trabalhos traz as bandeirinhas de festa junina. É um marco do artista Alfredo Volpi e a nossa atividade era representar por meio de um desenho, de uma pintura, como será a festa junina esse ano. Tudo bem? Essa atividade eu vou ver na nossa live hoje, quarta-feira, tá bom? E por isso eu preciso que você se esforce para participar da live. A nossa live ela é mais curta mesmo, tá? Mas nela nós temos um tempo para apresentar o nosso trabalho, para falar o que nós fizemos e compartilharmos ali as nossas experiências, tirarmos dúvida, tá bom? É muito importante, crianças, que nós façamos esse esforço para participar, tudo bem? Espero vocês, tá? E caso não seja possível participar uma, duas vezes, porque pode acontecer, publica na plataforma, tá? No tópico da atividade, mas procure participar, tudo bem? Vamos então rever o que nós estávamos estudando antes das festas juninas. Anteriormente, nós estudamos o artista Leonardo da Vinci. E aí, pessoal, a professora apresentou para vocês que ele se chama Leonardo da Vinci, embora, né, ele não tenha esse sobrenome, da Vinci. Da Vinci era a cidade que ele nasceu, né? Ele viveu nos anos de 1500, né, 1452 a 1519 na Itália. Ele tem esse combo aqui, ó, de funções, de inteligências, de profissões, né? Ele foi tudo isso, pintor, desenhista, músico, engenheiro, entendia de física, de mecânica, de química, ele era arquiteto, urbanista, estilista, botânico, escultor, anatomista e inventor. Então, assim, quando a gente estuda ele, a gente percebe que ele não era fraco, não, né? Ele versava sobre múltiplas áreas, né? Todas as áreas do conhecimento, caracterizando, assim, a figura do Leonardo da Vinci, e muitos acreditam numa genialidade. Bom, é uma teoria, mas a gente tem certeza de que ele entendia de muita coisa, tá? Mostrei também para vocês alguns esboços que ele produzia, né? E a gente vê assim uma preocupação muito grande em representar a realidade como ela era vista, de uma forma mais realista, tudo bem? Nós vimos também rascunhos, esboços das projeções que ele fazia, do que ele inventava, né? Nós vimos também obras de arte que ele produziu, desenhos de estudos de anatomia. Gente, nessa época não tinha ultrassom. Então, olha só, precisava um anatomista, e na época nem era tão permitido assim você estudar a anatomia do corpo, né? E então, assim, ele foi um pioneiro, uma das primeiras pessoas a fazer isso, e ele, né, como eu posso dizer, influenciou as próximas gerações, as pessoas que estavam próximas a ele, a descobrir muitas coisas, tá? Ele também criou cânones, né, formas de representar proporcionalmente o corpo humano. Isso já existia, mas o Leonardo da Vinci aperfeiçoou. Ele também tinha uma forma de escrever de trás para frente, né? E de certa forma assim preservar o seu conhecimento para que ninguém, como eu posso dizer, roubasse, plagiasse aquilo que ele estava descobrindo. Era uma forma de esconder, de privar as pessoas, né, de descobrirem e roubarem suas ideias, e também porque ele não era destro, ele era canhoteiro, escrevia com a mão esquerda. E aí, gente, é uma forma também que ele tinha, né, de começar, né, aos seus trabalhos. E também nós vimos, acredito que uma das obras mais famosas deste artista, a Mona Lisa, né? E nós podemos observar, né, que a Mona Lisa, eu até falei para vocês, ela era representada, é a representação de uma mulher, esposa de um comerciante muito rico da época, que encomendou o quadro da esposa para o Leonardo da Vinci, tá? Esse quadro, ele apresenta algumas características,
né? Um sorriso misterioso da Mona Lisa. O Leonardo também ele utiliza a técnica do esfumato, né? Que é uma técnica nova e que permite um realismo maior na sua obra de arte. Existem várias características para essa obra, estou aqui revisando com vocês, tá bem? Nós vimos também que essa obra está no Louvre, na França, e ela é pequenininha, ela não é gigante como muitas vezes a gente pode imaginar, e ela é protegida sobre uma redoma de vidro porque constantemente ela é vista e os flashes, inclusive os flashes das câmeras, eles podem deteriorar a fotografia não, a pintura, tá? Por isso que ela é protegida. Bom, um outro trabalho também do Da Vinci, famoso, é a Santa Ceia, né, gente? Na qual Da Vinci relata a última ceia de Jesus Cristo. E é uma obra também que é popular, é comum das pessoas conhecerem e que traz todos os conhecimentos que o Da Vinci reuniu durante a sua vida, né? Seja de perspectiva, olha só, ele representa um espaço, né? E cria essa ideia de 3D. Olha só as linhas aqui na diagonal, mostrando que esse espaço, né, tem um primeiro plano, onde Jesus está ao centro, né, e tem um segundo plano, do fundo deste ambiente, desta sala, tá? Também apresentei para vocês o Eduardo Cobra, que consequentemente criou uma releitura da Mona Lisa. Apresentei releituras da Mona Lisa para vocês e nós tínhamos uma atividade que era criar uma releitura, certo? Alguns de vocês me disseram, professora, eu tive dificuldades. E aí, gente, nós temos que compreender que a releitura, ela é uma nova leitura, né? É você falar sobre aquilo que já foi feito da sua maneira. Não precisa desenhar igualzinho, tá? Então, é ler novamente o significado da palavra releitura, realizar uma nova leitura. E a leitura, assim, quando a gente lê um texto, uma frase, a gente interpreta, a gente entende de uma forma que muitas vezes não é a mesma que a pessoa que está do meu lado entendeu. Então, a releitura ela é isso, ela traz aquilo que a gente entende, aquilo que a gente vê, as nossas características também. Então, você não deveria se preocupar em fazer igual o Leonardo da Vinci, você ia se inspirar para fazer a sua, tudo bem? E na nossa aula de hoje, pensando aí nessas dificuldades que alguns me relataram em desenhar, eu vou orientar vocês para desenhar os olhos humanos, tá? Hoje nós vamos aprender a desenhar o olho humano. E aí, gente, olha só, a minha dica é para você desenhar um olho feminino e um olho masculino. Não que existam olhos diferentes, porque todos têm os órgãos iguais, mas quando a gente vai representar o olho da mulher, normalmente os cílios são mais alongados, a sobrancelha é mais fina e o homem, os cílios já não tem tanto destaque, né? Então, os cílios ele é um pouco mais curtinho do que o da mulher e a sobrancelha é um pouco mais grossa. É uma característica assim básica para a gente entender do formato do olho, tá? Então, vamos juntos. O que a gente precisa entender, gente? O olho humano, né? Para ser desenhado de uma forma mais realista possível, a gente precisa observar. Então, o que eu convido você a fazer nesse momento? Pega aí o seu espelho, vai na frente do espelho e observa como que é o formato do seu olho, né? A cor do seu olho, o que tem aí de cor diferente ou não, tá? Por quê, gente? Observa bem, né? A pessoa que desenha bem. Então, ou seja, eu vou desenhar bem quando eu conseguir observar bem, prever ali os detalhes e, de repente, inserir isso no meu desenho, tá? Então, o desenho é fruto da observação. Eu preciso observar para mim desenhar, ok? Retomando, o olho humano ele tem um formato semelhante a uma folha, tá? E é muito interessante nós observarmos que o olho feminino, ele, assim, embora anatomicamente ele tenha o mesmo formato que o olho masculino, ele no desenho pode ser representado diferente. Olha nessa imagem, né? Nós temos uns cílios mais alongados e os cílios do homem não tem tanto destaque. A sobrancelha também, tá? É um diferencial desse tipo de desenho.
a gente fazer o olho, turma, basicamente a gente tem que entender da estrutura do olho, tá? Então, olha só, aqui é um macete para a gente fazer esse formato da folha semelhante, simétrico. E aí, o que eu preciso? Ó, eu faço uma linha, e depois que eu fiz essa linha, eu crio esta forma, tá vendo? Depois que eu crio esta forma, eu vou, né, trazendo uma linha mais curva para ela. E dentro dela, eu crio a estrutura do meu olho, a bolinha do meu olho, tá? Percebam, gente, fica um espacinho em branco aqui, tá? E olha só que interessante. Essa parte maior, essa parte aqui que normalmente é a colorida dos olhos, se chama íris, tá bom? É a íris dos nossos olhos. E a parte pretinha, que normalmente, observa aí, a parte pretinha, essa bolinha pequena, ora cresce, ora diminui, é a pupila, tá bom? É um buraquinho, na verdade, e é responsável pela entrada de luz, tá? E fica sempre uma bolinha branca próximo à pupila e à íris para trazer luz para o nosso olho, para o nosso desenho. Se você observar no espelho, você vai encontrar isso também. Aqui, ó, nós temos o canal lacrimal, né? Por onde saem as lágrimas, a própria palavra já diz. Aqui, ó, nós temos o côncavo. Nós meninas gostamos de passar sombra e marcar o côncavo, né? Depois do côncavo, nós temos uma distância meio que dupla da sobrancelha, tá? Lembrando, gente, a sobrancelha, ela segue a linha do olho, tá bom? Então, vejam só, a sobrancelha sobe e depois desce, assim como os olhos, tá bom? Feito isso, vou mostrar alguns exemplos de desenhos dos olhos para vocês. Aqui, gente, ó, a gente pode observar bem um passo a passo, né, com a luz bem evidenciada, a luz e a sombra deste olho. E uma dica que eu dou para vocês: quando você precisar escurecer a região do seu olho, você pinta mais escuro com o lápis. Quando você precisar fazer mais claro, pega mais clarinho no seu lápis, tá bom? Uma outra dica, pessoal, quando você for desenhar, pegue o seu lápis mais distante. Tá vendo aqui a minha mão? Não precisa pegar tão pertinho assim, ó, quando a gente vai escrever. Pega mais distante, né, os seus dedos do lápis, para você ter um traço mais solto. Isso ajuda, tá? E desenha sem tanta força, bem levinho, tá? Para que se você errar, se você precisar apagar, o seu desenho não marque tanto, tá bom? Aqui foi uma forma que eu coloquei para que vocês observem a luz e a sombra, tá? Então aqui, ó, o desenho básico, né? E aí a gente começa o preenchimento da pintura dos olhos. Observem, ó, o que tá preto é a pupila, né? E um pouquinho aqui acima dos olhos, tá? E as demais partes da pintura vão tendo tonalidades diferentes, tá bom? O pelo, gente, ele é sempre representado de baixo para cima, tá? Então, quando for fazer os cílios, comece de baixo para cima, para que a pontinha fique fina, tá? Não fique grossa. Se você começa de cima para baixo, aí fica grosso, fica estranho, tá bom? Aqui tem um desenho que eu fiz a partir desse exemplo, já faz muitos anos, e eu acho interessante que quando a gente volta para o desenho, a gente sempre vê o que a gente precisa melhorar. Então, o canal lacrimal aqui, ó, eu deixei em branco, né? Essa linha d'água também eu deixei em branco, porque se a gente observar, fica assim. O côncavo, ó, eu dei uma escurecida, e a parte que não, né, não está pintada eu deixei clara. A sobrancelha, né? Os cílios, ó, os cílios, gente, olha que interessante. Tem uma parte, ó, que ele se projeta para um lado, chega uma hora aqui, ó, ele volta para outro lado, tá? E aqui embaixo também tem cílios, não se esqueça, pode ser menorzinho, mas tem cílios. E ó, a sobrancelha, ela acompanha essa linha dos olhos, tá? Chega uma altura que ela cai, e o pelinho cai também. Lembrando, de baixo para cima, de baixo para cima, ok? Bom, como que eu posso começar? Você pode começar com um círculo, certo? Esse círculo vai servir para fazer a nossa íris, tá? Que é essa parte colorida do olho. O meu é verde e o seu é qual cor? Depois que eu fiz a íris,
eu faço uma linha curva por cima, tá bom? Fiz essa curva, o que eu vou fazer depois? Eu vou fazer a curva de baixo, e aí é uma linha menos inclinada, ó. Lembra aquela bola de futebol americano, sabe? É uma linha menos inclinada. Depois que eu fiz essa linha, olha só, eu vou dar uma alongada. E como que eu dou uma alongada nessa linha? Eu puxo aqui o meu canal lacrimal, tá bom? E aqui também eu fecho o meu olhinho. Avançando, eu vou marcar o côncavo, tá bem? O côncavo que é essa linha aqui, né? Que cria a divisão e que a gente passa a sombra até aqui, tá bom? Depois que eu marquei o côncavo, eu volto delineando o meu desenho, passando um novo traço, dando uma escurecida nesses cantinhos, tá bom? Feito isso, eu já posso marcar os meus cílios, ok? Depois que eu fiz os cílios, olha só, eu marco tanto em cima quanto embaixo, sempre de baixo para cima. Depois dos cílios, eu vou para a parte interna. E na parte interna, ó, a gente tem que ter uma atenção. Vai ter um círculo menor dentro, que é a nossa pupila, a parte pretinha dos olhos, que entra a luz, e a parte branca, que é a luz do nosso olho. Tá bom, crianças? Avançando, nós temos aqui ó, um exemplo, né, de desenho realista também e que traz essa questão, tá vendo? Tem até, o artista foi tão detalhista que ele utilizou até as linhas que marcam o desenho do olho, tá bom? Tenham atenção, quando é masculino, né, você pode projetar menos a sua, como posso dizer, a sua sobrancelha, como também os seus cílios, ok? Beleza, pessoal? É essa nossa atividade então, tá bem? Vocês irão desenhá-la no nosso caderno de arte, ok? E na próxima live vocês irão me apresentar, combinado? Um beijo, fiquem com Deus, qualquer coisa é só perguntar. Tchau, tchau!